A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos falar aqui sobre a instrução aos líderes. Então, se você é um líder e você está montando um grupo na sua igreja, hoje nós vamos falar sobre como montar esse grupo, de que forma que esse grupo deve agir, de que forma que ele deve funcionar. No nosso material aí você tem esse material impresso, você pode baixar ele e imprimir. Sempre imprima. Fica muito fácil para você trabalhar com o material quando ele está impresso. Então sempre imprima para você ter ele em mãos e você ir acompanhando as aulas com as pessoas que fazem parte do seu grupo. Vamos lá? Vamos ler junto, basicamente, para você poder entender, e eu vou explicando aqui cada um dos pontos. Caro líder, essas instruções foram pensadas justamente para facilitar os seus encontros. Forme um grupo de discipulado de entre 10 e 15 empresas no máximo. Na experiência que nós estamos tendo com os grupos presenciais, a gente identificou que mais do que 10, 12 pessoas já começa a ficar muito tumultuado. As aulas elas são feitas para que possa ter esse troca de experiência, para que eles possam conversar, para que eles possam se entender. E aí, a partir do momento que você coloca muitas pessoas dentro desse grupo, você perde um pouco a qualidade dessas conversas que ocorrem dentro de cada uma das aulas. Então, cuida para o seu grupo ter no máximo aí 12 pessoas. Um grupo muito pequeno também não é interessante. A gente já tentou grupos de 4, 5 pessoas. Também ele perde um pouco o time ali, as pessoas ficam um pouco com vergonha. Um grupo maior, o ideal é de 10 a 12 pessoas no máximo. Então, se você for colocar, por exemplo, marido e mulher junto no mesmo grupo, você vai calcular que são 6 empresas, são 12 pessoas. Se for marido e mulher, e aí for, por exemplo, alguma empresa vem só o marido, ou vem só a esposa, ou é solteiro, não é casado, então nesse caso você conta uma empresa, uma pessoa, e você acaba tendo uma outra vaga para uma outra empresa entrar. Resumindo, total 12 pessoas no máximo é o suficiente. No ponto B, fala, dê preferência para que o casal de empresários participe, o marido e a mulher. Às vezes, você tem um casal em que o marido é empreendedor e a esposa não. Ou às vezes você tem um casal em que a esposa é empreendedora e o marido não. O ideal é que venham os dois. Eu tive muito problema na minha vida de empreendedor, devido eu ser o empreendedor e a minha esposa não fazer parte da mesma visão que eu tinha. As coisas começaram a andar e a facilitar a partir do momento que eu decidi que ela ia estar participando mais das minhas decisões e das coisas que eu fazia ali na empresa, trouxe ela para dentro da empresa, e a partir desse momento eu tive uma maior qualidade de gestão. Então, não vamos obrigar o casal a ir, logicamente não vamos obrigar o casal a ir na reunião, mas o ideal é que se a gente conseguir trazer o casal, mesmo que um deles não seja empreendedor, para dentro do grupo, é muito interessante. Voltando às experiências que nós estamos tendo com os grupos físicos, Deus tem feito muitas obras e muitos milagres na vida desses casais. Às vezes a outra pessoa que não é empreendedora, ela entende o propósito que aquele negócio do marido ou da esposa tem e começa a se tornar uma fonte de oração. Então, por isso é muito importante que você tenha os dois dentro do mesmo grupo. Se a empresa tem sócios e os dois sócios são cristãos e querem participar do grupo, o que vocês têm que tentar é fazer com que eles estejam cada um em um grupo separado. Então, às vezes você tem ali, por exemplo, 2 grupos e aí vem 2 sócios participar dos seus grupos de relacionamento. Você procura colocar um sócio em um grupo e o outro sócio no outro grupo. Por quê? Porque durante as conversas que nós vamos tendo dentro do grupo, isso facilita para que eles não tenham medo de falar aquilo que está dentro do coração. Às vezes, quando eles estão os dois no mesmo grupo, eles podem ter um pouco de dificuldade de falar e pode ter um pouco de dificuldade, às vezes, de expressar aquilo que está dentro do coração deles. Se eles estão em grupos separados, Deus vai fazer esse trabalho no coração de cada um, fazendo com que a empresa ande num caminho só. Converse com o seu grupo de discipuladores e escolha um dia da semana que seja bom para todos os membros. Então, você vai conversar com os membros do seu grupo e vocês vão marcar um dia. As reuniões, elas duram em torno de 1h20, 1h30. Passa, tá? Já vou te avisar, porque a aula em si, ela demora mais ou menos 1h20, 1h30. Só que ocorre muita troca de experiência. Então, muita conversa. As pessoas às vezes querem
continuar trocando experiências depois que a aula já terminou e que já ocorreu ali a última oração. Então, organize bem essa data de forma que ela não seja nos mesmos dias que já tem evento na sua igreja. Então, vamos supor, na minha igreja tem os cultos de terça-feira e nós temos na quarta-feira um estudo bíblico na igreja. Então, nós tomamos a decisão como grupo que terça-feira e quarta-feira não era um dia bom para nós. Então, nós tivemos 2 dias de voto, segunda e quinta, e venceu a quinta-feira. Então, o nosso grupo, por exemplo, ele é feito nas quintas-feiras às 19h30, de 15 em 15 dias, porque aí dá tempo de fazer as tarefinhas para casa. Quando for fazer a reunião, o interessante é que forme um círculo. Não faça como se fosse uma sala de aula, um sentado atrás do outro, porque aí acaba que eles não conseguem se ver. O ideal é que façam um círculo, e aí quando alguém for falar, todo mundo consegue visualizar o que aquela pessoa está falando, como se fosse uma mesa redonda, como se fosse uma mesa de reunião. Assim a gente consegue acompanhar o que cada um está falando ou fazendo no momento que ele está falando ali na aula. Ore no começo e no término de cada reunião. Não importa o que aconteça. Ore antes de começar e ore no final quando tudo já terminou. Como eu já falei, é comum a gente orar a última oração e o povo continuar conversando. Tá tudo bem, deixa rolar a conversa, mas façam a oração no início e a oração no final. As primeiras orações, o primeiro grupo, a primeira reunião, você como líder, faça a primeira oração, a última oração. Se você tiver pessoas que você sabe que tem a facilidade de orar, peça para eles orarem. Só que conforme vai acontecendo esses encontros e as coisas vão andando, coloque os outros membros do grupo para fazer essas orações também. Mas eu não sei orar. Não tem problema. Agradece a Deus pela reunião que nós tivemos hoje. Senhor, te agradecemos por essa reunião. Em nome de Jesus, amém. As passagens bíblicas. Leiam as passagens bíblicas na Bíblia. Você vai ter o papel vai estar ali com todas as passagens, a citação, você vai ter ali a parte da Bíblia que está, você vai ter o trecho da Bíblia, só que não leia no papel. Nem você, nem os seus liderados. Façam com que eles tenham acesso à Bíblia. A Bíblia é a espada do crente e nós precisamos manejar ela, saber aonde está cada um dos livros. Tem gente que não faz ideia de onde fica Mateus. Então, coloque essas pessoas para ter esse manuseio na Bíblia, para que eles possam entender em que ponto está aquela leitura que ele vai fazer. Hoje em dia é muito comum a gente ter a Bíblia nos telefones celulares. Não acesse pelos telefones celulares, porque quando você vai estar fazendo a reunião e alguém acessa pelo telefone celular, se acontece dele receber ali um WhatsApp, uma mensagem, uma notificação no Instagram, ele vai perder a concentração e vai parar para olhar aquilo ali, perdendo o foco da reunião que ele tinha. Então, o ideal é não faça a leitura bíblica nas Bíblias nos celulares. Eu quero fazer em casa, ler no celular, na rua, no trabalho. Faça à vontade, você pode fazer aquilo que você achar. O que eu estou falando é dentro da reunião, no momento da reunião. Não obrigue também ninguém a ler na Bíblia, entendeu? Mas instrua eles o porquê de não olhar a Bíblia no celular e o porquê de você ter essa visão bíblica dela física, de você pegar nela, folhear e encontrar os pontos ali. Em cada reunião, você vai cobrar dos seus liderados. A lição de casa, você não vai cobrar deles, você leu. Às vezes, por exemplo, a lição de casa é ler 4 ou 5 versículos. Às vezes, a lição de casa é fazer alguma coisa relacionada à generosidade. Às vezes, a lição de casa é assistir uma ministração da palavra que nós colocamos ali dentro do material. Então, você não vai obrigar ninguém a ler, a assistir ou a ver e fazer o dever de casa. Mas o ideal é que você pergunte, alguém conseguiu fazer a tarefinha de casa? Essa semana a gente tinha um vídeo para assistir, vocês conseguiram assistir? Ou essa semana nós tínhamos uma visita para fazer, você conseguiu fazer a visita? Se não quiser falar também não tem problema, mas o interessante é que você vai engajando o grupo nesse processo. Porque o processo da reunião, da conversa, é muito interessante.
Só que a lição de casa, ele vai trazer a fixação e o entendimento. A lição de casa, ele não está em grupo, ele está sozinho. Então, normalmente, essa lição de casa é Deus falando com ele exclusivamente, com aquele empresário, com aquele casal, com aquela pessoa de forma exclusiva. Então, o interessante de fazer as lições de casa é isso. O ideal é que os irmãos que participam do seu grupo não faltem, porque as aulas são sequenciais. O encontro 1 trata uma coisa, o encontro 2 ele trata outra coisa que está ligado ao encontro 1 e vai ligar ao encontro 3. O encontro 3 ele já prepara para o encontro 4. Então as aulas elas são sequenciais até que você faça as 48 aulas que nós temos hoje e que pode aumentar com o tempo se assim Deus fizer com que nós entendamos esse processo. O ideal é que não falte, mas se faltar, procura falar com esse liderado seu, com esse discípulo, marca um outro dia, um outro horário e faça uma reunião 1 a 1 para que vocês possam atualizar ele naquela lição, para que ele possa também participar e ele não perca o foco daquilo que Deus vem tratando ele, porque você vai entender que Deus vai tratando muito vocês em cada um desses encontros que ocorrem. Cada turma, na sua turma, você precisa ter você como líder, você é o discipulador, e você precisa ter um co-líder, um co-discipulador. É alguém ali do grupo que você vai trazer ele para junto de você e você vai fazer com que ele te ajude. Vamos supor, às vezes acontece de algum dia você não conseguir chegar no horário, às vezes vai ter um dia que você vai precisar de viajar, então você tem esse co-discipulador que vai te auxiliar nesses momentos. Nós tomamos uma decisão no nosso grupo, nós já estamos bem adiantados nas lições, então o que nós estamos fazendo? Cada reunião, uma pessoa ela é responsável pela lição daquele dia. Então, nós colocamos que cada encontro, uma pessoa é responsável pela lição e assim a gente consegue fazer com que todos participam e com que todos sejam co-discipulador. Mas a gente tem sempre aquela pessoa que é o nosso braço direito. Olha, se eu precisar de faltar, se eu precisar de viajar, ela é a pessoa que vai me auxiliar e o grupo não vai faltar na aula no dia que for necessário. No final do curso, faça uma formatura, converse com o seu pastor, faça certificados de conclusão do curso e faça um movimento na igreja. Olha, nós somos um grupo de empresários, participamos de todas as lições, de todos os encontros, estivemos juntos, participei de mais de 90% das reuniões. Isso para que serve? Para incentivar as outras pessoas, os outros empresários que ainda não tiveram esse entendimento e essa participação a participar, a se mover para o reino, entendeu? Então é super interessante que você esteja muito alinhado como líder de grupo com o seu pastor e que você solicite, peça ajuda a ele para fazer essa formatura e fazer os certificados. Quem determina os certificados é você como líder. Então, se você verificou que alguém participou de mais de 90% ali das lições, são 48 lições, vamos supor que a pessoa participou de 40, ok, faça com que ela tenha o certificado. Participou de 38, faça também. O importante é que a pessoa se sinta engajada e faça esse movimento crescer cada dia mais e o reino de Deus ele estar dentro das nossas empresas. Você como discipulador, estude a lição antes em casa, para você não ficar perdido. Pode haver perguntas que vão ser feitas e você se perder. Então tira ali uns 30, 40 minutos, pega a sua Bíblia, faça a leitura da lição, veja se está tudo dentro dos conformes, raciocine, pense sobre a lição que vai acontecer e aí depois desse momento você vai para a aula e você já está ciente do que vai ser tratado na lição. Esse estudo ele pode ser feito 1, 2, 3, 5 dias antes, não sei. Antes, você vai ver qual que é o melhor dia para você e você vai fazer esse estudo da lição para você estar preparado quando você for fazer a conversa com os seus discipulados. Fale com o seu pastor e convide os discípulos que realmente entenderam o propósito desse curso a serem discipuladores nos próximos grupos que forem abrir. Lá na aula 47, 48, a gente trata justamente o fato de você duplicar isso, de você fazer com que outras empresas entendam que o Senhor Jesus é o dono dela
Nós somos administradores e a partir do momento que nós estamos alinhados com o reino dos céus, as coisas se tornam mais fáceis. Não significa que tenhamos bênçãos mais fáceis, mas nós vamos ter ali um processo mais fácil de entendimento e de caminhada. Então, a aula 47 e 48 ela é voltada para isso, para que você possa tratar essas pessoas que estão no seu grupo para que eles se tornem líderes nos próximos. Imagine que você tenha 6, 7 empresas nesse seu grupo. Se quando terminar todas as lições, vocês tiverem 6 ou 7 novos grupos, cada um abrindo um novo grupo, inclusive você abrindo um novo grupo, imagine o quanto o reino de Deus vai se expandir para dentro dessas empresas. E eu estou falando 48 lições hoje, quando está sendo gravado esse vídeo. Como eu já falei, no passar do tempo, dos anos, pode ser que aumente a quantidade de lições ou de material que a gente entender que seja necessário adicionar. Cumpra o cronograma de aulas e de eventos proposto. É importantíssimo cumprir o cronograma. Não pule módulos. Converse com o seu grupo para que eles assistam às aulas extras. Converse com o seu grupo para que eles façam as tarefinhas de casa. Isso é importantíssimo para que, na sequência proposta, tenha realmente uma mudança espiritual na vida dessas pessoas. Às vezes, durante um encontro ou outro, principalmente os 6 primeiros, pode parecer que os tópicos são parecidos, mas eles não são parecidos. Cada tópico trata de uma coisa diferente. Mas eles se lembram muito, como eu te falei antes, esses tópicos eles vão um amarrado no outro, até o último tópico. Então, não pule, tá bem? Não pule, continue fazendo ali naquela sequência e você vai ver como que isso é transformador. Peça para cada um dos discípulos para fazer o cadastro na área de membro. É importantíssimo para você, como líder, para eles, como liderados, para que eles tenham acesso às aulas extras. E dessa forma, você também abençoa nós que estamos aqui do outro lado, preparando o material, organizando todo esse processo para que vocês tenham isso aí na mão, e esse material possa levar o reino dos céus à empresa, à casa, à vida de vocês. Então é importante que vocês façam o cadastro ali na nossa área de membros, tá bem? Para que tenham acesso e para que também possam nos abençoar. Se tiver alguma dúvida, por gentileza nos chame, teremos o maior prazer em auxiliar e teremos o maior prazer em ajudar você a crescer, tanto você quanto essa equipe e grupo maravilhoso que Deus está colocando nas suas mãos. Seja bem-vindo, que Deus possa abençoar grandemente o grupo de vocês, que vocês possam experimentar as maravilhas dos céus, que vocês possam ver milagres acontecendo na vida, na casa e na empresa de cada um de vocês, assim como nós já estamos experimentando do lado de cá. Deus abençoe, fiquem com Deus.